Eu quero uma avaliação sua em relação a como a grande mídia recebeu essa capa, porque eles pinçaram essa fala sobre a guerra, né, sobre Zelensky, e estão martelando só nisso, né, com altas críticas. Como que você tem avaliado essa postura? Não, a mídia brasileira, essa mídia monopolista brasileira é uma mídia colonizada. O que os Estados Unidos dizem, isso é histórico. Né? Essa mídia reproduz e diz amém. É uma mídia, como dizia o Nelson Rodrigues, com um complexo de vira-lata. Né? Complexo de vira-lata. Mas nesse caso, a mídia brasileira está pior do que a mídia imperial, está pior do que os patrões. Porque a Times, que é exatamente a revista mais influente, a expressão do império, dá isso, e a mídia brasileira pinça a questão da Ucrânia para dizer que Lula inocenta Putin, Lula, né, diz que Zelensky é igual Putin. A postura do Lula na reportagem da Times é muito corajosa. Ou seja, não é com espírito, não é com complexo de vira-lata. Não é com complexo de vira-lata. O Brasil não é qualquer país do mundo. O Brasil é um país de dimensões continentais, de uma população enorme, de muitas riquezas. É um país com grande capacidade produtiva. É um país que não tem guerras, tem 10 fronteiras e não tem guerras. É um país de uma língua única. O Brasil não é qualquer país no mundo. O Brasil não pode ficar se submetendo. Então, na reportagem, o Lula é explícito. Faz críticas ao Putin, porque desrespeita, inclusive, uma resolução da ONU, da ingerência nos países, mas diz os Estados Unidos também já atacaram inúmeras vezes sem consultar a ONU e se intrometendo em assuntos internos de outros países. Então, ele está falando para uma revista que é a mais influente do Império, dizendo que os Estados Unidos fazem isso. Sim. Dizendo que da mesma forma como Putin é responsável, esse Zelensky é um palhaço, também um irresponsável, que adora ficar aparecendo em TV, né, vive o dia inteiro nas mídias sociais, ao invés de priorizar as negociações para resolver. Né? Parece que adora a guerra. Né? E o Lula bate duro nisso. Então, o Lula não fica fazendo o que essa mídia Guga Chakra e outros, transformando esse Zelensky, esse palhaço, em herói mundial. Esse sujeito é um sujeito extremamente perigoso, aliado de nazistas. Eu vejo até uma tentativa por parte da imprensa de igualar, né? Sabe, tem aquela teoria da ferradura, né? De você colocar os opostos no mesmo campo. E daí eles tentam fazer Lula parecer com Bolsonaro nesse apoio que os dois têm a Putin, que os dois teriam a Putin, né? Então também eu vejo essa tentativa de... Porque eles estão sempre a caminho ali indicando a terceira via, né? A gente já tem falado sobre isso há bastante tempo. Então eles pinçam esse fato para igualar os dois e mais uma vez voltar a tocar no ponto da terceira via. Eu tenho visto isso nas análises, inclusive. Esse é o esforço. Esse setor da mídia, mesmo esse setor, eu acho que a mídia, nós também já trocamos ideia sobre isso, Thalita. A mídia, nesse caso da eleição agora no Brasil, ela está dividida. Tem uma parte que apoia integralmente o Bolsonaro. Integralmente. Né? Mesmo apanhando, né? Você pega a Record, teve um jornalista da afiliada da Record no Espírito Santo que foi alvo de agressão no domingo. Né? Os bolsonaristas são tão insanos, né? São tão malucos que até aliados eles batem. Né? Mesmo apanhando, apoia integralmente. Tem uma outra parte que não apoia integralmente. Gosta muito da parte econômica desse governo, tanto é que tenta naturalizar o desastre econômico que está ocorrendo no Brasil, naturalizar a desgraça do povo brasileiro. Né? Não dá tanto destaque à questão da inflação, da gasolina, do desemprego, da miséria, não dá, naturaliza, são números, né? Mas que discorda do Bolsonaro em outras coisas. E essa segunda parte, está incessantemente procurando a terceira via, mas está difícil. A tal da terceira via, eu acho que inclusive muitos já estão abandonando essa ideia. Porque a tal da terceira via não se viabilizou. Mandetta dançou, Huck dançou, Datena dançou, né? E o Eduardo Leite dançou, e o principal, o queridinho da mídia, o Sérgio Moro, uma rap de Maringá, dançou. Todos esses dançaram, e mesmo os que ficaram estão com muita dificuldade. Né? A Tebet, ela não tem o controle do MDB. O MDB é um ônibus, cada um vai para um canto. Uma parte no Nordeste pode apoiar o Lula, outra parte no Sul-Sudeste pode apoiar o Bolsonaro.
Mesmo o PSDB está muito dividido. O Dória que fez toda a carreira política dele traindo, agora está sendo traído. A vida é ingrata, ela é cruel. Né? Então, a terceira via dançou. Então, a mídia insiste, mesmo assim, em procurar fazer comparações. É difícil escolha. Lembra aquele editorial do Estadão? Né? Então, tenta fazer comparações entre Lula e Bolsonaro, mesmo nessa questão da política externa. Só que a política externa de um governo e de outro são totalmente diferentes. A política externa do governo Bolsonaro sempre foi uma política externa de submissão, de subserviência, de cantar o hino dos Estados Unidos, de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Em manifestações dessa turma bolsonarista, é capaz de você encontrar mais bandeira dos Estados Unidos do que do Brasil, se bobear. É um monte de bandeira dos Estados Unidos. Então, a outra coisa é a política do Brasil, é a política externa altiva e ativa no governo Lula e Dilma, principalmente na gestão, iniciada pela gestão do Celso Amorim e de Samuel Pinheiro Guimarães. A entrevista do Lula é na linha da política externa altiva, a matéria do Lula na Time é na linha da política externa altiva e ativa. Faz crítica à ingerência, faz crítica à guerra, mas também diz o seguinte: a ONU não está cumprindo seu papel. É preciso reforçar e mudar a ONU. A OTAN é um órgão de agressão. Ou seja, não fica com um espírito de vira-lata, complexo de vira-lata, de ser subserviente aos Estados Unidos. A exemplo do que é a política brasileira no governo Bolsonaro. Agora tem nuances em função de problemas econômicos, mas são nuances. Nuances. No geral, a política externa brasileira, hoje, é uma política externa de submissão, de subserviência, né? Então não tem como comparar. Essa é uma forçação de barra que a mídia, que ainda está à procura de uma terceira via e que ainda acha que a escolha é difícil entre o fascismo e a democracia, entre a civilização e a barbárie, essa mídia insiste em ficar batendo nessa coisa de tentar juntar os dois, coisas que não se juntam. Sim. Perfeito, é isso. Só para finalizar, Miro, eu queria que você comentasse essa notícia que entrou agora da Comissão de Ética abrindo esse processo, então, contra Eduardo Bolsonaro. Tem toda agora um trâmite ali dentro da comissão, né? Agora eles vão escolher um relator, inclusive, em relação a esse processo, e daí esse relator vai ter 10 dias, então, para apresentar um parecer sobre o ato ali de Eduardo Bolsonaro. Não sei se dá para a gente ter alguma expectativa que algo possa sair dali, enfim, esse ano também é ano eleitoral, tem eleição para deputado ali na Câmara, então, assim, como que você está vendo essa decisão da Comissão de Ética? Falar sobre isso, Thalita, depois queria dar só um pitaquinho sobre essa entrevista do Lula à rádio, coisa rápida. Tá bom, claro. Sobre esse negócio do Bananinha, o filhote 01, né? 02 do presidente da República, né? O 01 é o Flávio Rachadinho, o 02 é o Dudu Bananinho, o 03 é o Carluxo Pitbull. Isso. Sobre esse processo aberto agora contra o Dudu Bananinha, era mais do que necessário. O que ele falou, né, com relação a Miriam Leitão, de que tinha dó da cobra, tinha dó da jiboia, né? De quando a Miriam Leitão, como garotinha, grávida, presa, isolada, foi colocada pelos milicos na ditadura militar sanguinária, né, com uma jiboia na cela, né, e ele dizer agora que sente pena, piedade da cobra, isso é um absurdo, né, isso é falta de decoro parlamentar completo, isso é apologia da tortura, é apologia da morte, né, isso vai contra a Constituição brasileira, isso deveria realmente dar processo, mas deveria mais do que dar processo, deveria dar uma punição. O problema é que o parlamento não chega a punições. Esse é que é o problema, né? Se chegasse a punições, o Bolsonaro não seria candidato à presidência da República, porque o pai do Dudu Bananinha sempre falou esse tipo de absurdo. Sempre falou esse tipo de absurdo. No dia, só para lembrar um episódio, no dia da votação do impeachment da Dilma, quando ele homenageou o coronel principal, né, um dos maiores sanguinários, bárbaros, sádicos, da ditadura militar, o Brilhante Ustra, ali já era outro processo contra ele, mas não se faz nada. E esses caras vão ficando, fazem essa linguagem do ódio, que tem também muito a ver com o mundo das redes sociais, com a internet,
fazem essa linguagem do ódio porque sabem que isso agrega um bando de seguidores e isso possibilita voto. Né? Faz questão de fazer isso, né? Para agregar o time, para garantir votação. É uma coisa, né? Ou seja, ataca a Constituição, ataca os direitos humanos, ataca a dignidade das pessoas e sabe que não vai dar nada. Né? Então, vai abrir agora, em pleno ano eleitoral, né? Para dar mais brecha ainda para ele fazer campanha, né? Para dizer mais uma vez, porque eles adoram posar de vítimas. Né? Vitimismo, tá vendo? Estão me perseguindo o Daniel, agora estão me perseguindo. Né? São uns marmanjos chorões, né? Posar de vítimas, né? Falsos valentões, né? Só para enganar a trouxa. Né? Então, eu acho que não vai dar em nada. Gostaria que desse alguma coisa, mas acho que não vai dar em nada. Você vê o caso do Daniel Silveira, que está querendo ser candidato ao Senado do Rio de Janeiro, aproveitando-se dessa onda que se fez em torno dele. E aí uma observaçãozinha com relação à entrevista do Lula. Gostei muito, novamente, acho o ex-presidente ele tem uma sensibilidade lascada. Né? Eu lembro quando eu acompanhava o Lula nas greves do ABC, como ele ficava conversando com a moçada para ir ouvindo o sentimento de cada um. Ficava, às vezes, até chegar no palanque de Vila Euclides, 1 hora andando, conversando, só para ir ouvindo. Tem uma sensibilidade lascada, né? E um espírito de classe muito forte. Eu acho que ele está corretíssimo quando ele diz o seguinte, não, vamos discutir tudo. Tudo que tem que discutir, nós vamos discutir. Agora, nós não podemos perder o foco. Nós temos que ver o que é prioridade para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro, prioridade é o que ele está vivendo na miséria, está correndo atrás de osso, está comendo comida de caminhão de lixo. Né? Você vê, o Natal, o Dia das Mães desse final de semana, eu estou com o dado aqui, Thalita. O Dia das Mães desse final de semana, a pesquisa do Instituto Reclame Aqui, que foi publicada no Jornal Valor, 75% dos brasileiros não vão comprar presente para o Dia das Mães. O sonho é o dengo das famílias brasileiras, o carinho que está sendo perdido. Né? E por que não vão comprar? Razão 1, inflação. Está faltando comida na mesa. Razão 2, desemprego. Razão 3, queda de renda. Então, o Lula diz, é isso que eu vou discutir na campanha. Eu não vou fugir de tema nenhum. Eu não vou fugir de falar mal desse juizeco Sérgio Moro e do seu capanga Deltan Dallagnol. Não vou fugir. Não vou fugir de tratar esses temas. Mas eu quero discutir o que é prioridade para o povo brasileiro. Prioridade para o povo brasileiro é comida na mesa, é emprego. O Jornal Nacional publicou ontem ou antes de ontem, que há 77,7% dos brasileiros endividados em cartão de crédito, cheque especial, carnê, empréstimo consignado. 77,7% dos brasileiros estão endividados. 28,6% das famílias brasileiras têm dívidas atrasadas, estão inadimplentes. É pior ainda a situação. 30 e poucos por cento da merreca de renda dos brasileiros é utilizada para pagar dívida. Ou seja, nós estamos no pior dos mundos. É isso que nós temos que discutir, no meu entender. Né? E não ficar caindo nas armadilhas desse presidente fascista, que utiliza de táticas diversionistas, táticas de desvio de foco. Sempre que ele está em situação ruim, ele aciona esses milicos, essa milícia fardada das Forças Armadas, ele aciona. Né? Sempre que ele está em situação ruim, ele inventa uma história. Né? Vai lá para dar indulto, fazer uma graça com o Daniel Silveira. E aí só se debate isso. E aí se perde o foco. O que é principal? Né? Nesse sentido, a entrevista, mais uma vez, me chamou a atenção a sensibilidade. Vamos bater no que incomoda o capetão. O capetão inferniza a vida dos brasileiros. Vamos bater no capetão. No Bolsonaro. Isso tem sido constante realmente nas últimas semanas em discursos de Lula, né? Ele tem pegado muito forte nessa questão de fome. A gente vem repercutindo, inclusive, aqui no programa, segunda e terça, foi tema principal aqui das nossas conversas com os comentaristas, essa questão da fome que Lula tem trazido em todo o discurso, em toda entrevista. É importante, vamos manter a pauta, porque, de fato, para se transformar o país, a gente passa por essa discussão.
e ela tem que ser prioritária aqui na pauta. Miro, muito obrigada. Uma boa semana para você. A gente volta a se encontrar na quarta. Bom trabalho por aí, viu? Um beijo. Beijãozão e bom trabalho, tá? Tchau, tchau. Obrigada.